muito boa tarde. Estamos aqui de novo com mais um programa. Essa semana eu estive presente na feira Erótica Café e procurei trazer um pouquinho da feira aqui para o nosso programa. E hoje eu recebo aqui ao meu lado a sexóloga Lela Monteiro. Lela, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada pelo convite, obrigada a você, Marcelo, a toda a equipe da All TV. Gente, aqui a casa é uma graça, linda. Nós vamos depois fazer umas fotos, colocar nas mídias sociais. Me senti muito bem recebida e é um prazer estar com você, internauta, para responder as suas dúvidas. Isso, e para começar essa entrevista, eu gostaria que você dissesse um pouco sobre a sua carreira, sobre o seu trabalho como fisioterapeuta. Como sexóloga. E como sexóloga, exatamente. Sim. Então, a fisioterapia, que o Marcelo começou a falar, é uma fisioterapia recentemente nova no Brasil, né? É uma fisioterapia chamada urológica ou urogenicológica. Por que esse nome que é quase um palavrão, né? Uro, da parte da bexiga, e ginecológica é toda a parte do aparelho feminino, desse aparelho íntimo, aparelho reprodutor, né? É esse aparelho da intimidade. Na verdade, a fisioterapia que trata essas questões é a fisioterapia do períneo, do assoalho pélvico, e a gente vai tratar as disfunções sexuais, sejam elas masculinas ou femininas, e também trabalhar um pouco do pompoarismo, que acho que é a pergunta de vocês aí que está no ar, né? Exatamente. E aí evitar o prolapso uterino, e evitar e tratar a incontinência urinária, e por tabela, quem faz essa fisioterapia e o pompoarismo vai ganhar um melhor contato íntimo, né? O parceiro fala, nossa, o que aconteceu, né? Fica muito melhor o sexo depois quando se faz essa ginástica íntima. Se explora mais essa área, né? A pessoa fica mais à vontade para estar praticando até o sexo com uma liberdade maior, não é? Sem dúvida. Bom, e para começar essa nossa apresentação de produtos e tal, e falar sobre essa parte de sexo, explorar bem isso, que de repente é um assunto não muito comentado, as mulheres normalmente não conversam sobre uma amiga sobre masturbação, tem sempre aquele mito, aquela coisa, nossa, vou me masturbar, pensa que é uma coisa até... Um pecado, né? Exato, um pecado fazer a masturbação, o homem também se masturba, enfim. Eu gostaria de saber da Lela o que ela tem a me dizer sobre os benefícios para a mulher em relação à masturbação. Eu achei uma delícia, parabéns pela pergunta, muito bem colocado. A masturbação é algo natural, não é nada pecaminoso, muito pelo contrário, tanto o homem como a mulher se beneficiam com o ato masturbatório. E a primeira coisa, quando nós vamos falar com uma mulher ou mesmo com um casal, se você quer que o seu parceiro te dê prazer, você tem que saber qual o ponto. E a gente só sabe qual o ponto se a gente se tocar. E a masturbação nada mais é que um autotoque, um autoerotismo, que pode ser feito desde com os dedos da mão, você se tocando, o parceiro te tocando, até com vários acessórios que o Marcelo conseguiu lá na feira, né? Tem verdadeiros masturbadores, massageadores, né? Para quem não gosta da palavra. Esse é um objeto que eu peguei lá na feira, que não tem um formato peniano. É um objeto que parece muito bem ser um pendrive, então se a moça deixar isso em algum lugar ou na bolsa, alguém vê, ela fala que é um pendrive. Mas E parece uma caneta. E parece também, uma né? caneta. Inclusive pode até ligá-lo, ele tem 6 tipos de velocidades diferentes, para vocês terem uma ideia. Exatamente. Ele vibra bastante. Então vai dar uma aquecida aí no seu ato masturbatório, Então, se é assim que pode se dizer. E eu gosto muito, eu indico para as minhas pacientes, eu faço uso também, eu acho que é excelente para você saber o quanto, e só depois, quando você começa a se masturbar, né, a se tocar com um outro aparelho externo, que não é o seu dedo, nem o seu parceiro, você vai ver até onde você aguenta. Então, imaginando que se aqui fosse o clitóris, né, é aquela região pequenininha, aquele pênis evoluído que toda mulher tem. E até esse tipo de aparelho, ele não vai chegar a te machucar, porque é um objeto muito pequeno. Diferentemente daqueles pênis de borracha que você encontra, que tem formatos enormes, de larguras e tal. Com essa profundidade, eu acho que você já consegue ter
Então, dá para você fazer. Tem vários, nós vamos voltar um dia para trazer outros produtos. Claro. Mas esse daqui é como se fosse um personal pequenininho que pode ser para a região clitoriana e pode ser também para a região vaginal, né? Não na região anal, mas é um massageador íntimo, pode-se dizer assim, e a gente recomenda com o uso de algum gel. Quer que desliga aí? Né? Tá desligado. Tá. E aí o Marcelo trouxe uma infinidade de gel. Nós temos uma imensidão de coisas aqui, vários tipos de gel. Eu vou começar por esses, né? Por esse, pode ser. Então, aqui esse é um gel que esquenta, não é nós isso? Nós temos 3 géis. Esse vermelho é um gel mais quente, esse é um gel mais neutro e esse daqui é o mesmo desse, só com o aplicador, tá? Então são... Eles podem ser utilizados para masturbação em si e também para uma massagem corporal, é isso? Eles podem ser usados para uma massagem íntima e corporal, pode ser usado para o ato em si, além da masturbação, para o ato, seja o ato vaginal. Antes do ato sexual, você passa um pouco desse gel para ter uma melhor... E para o sexo anal também. Perfeito. Importantíssimo, qualquer um desses géis aqui, nós vamos falar um pouquinho deles também. Perfeito. Bom, e a gente tem aqui também uma série de coisas, né, que nós vamos falando aos poucos aqui, a área de sadomasoquismo, sexo anal e fantasias. Teria algum produto em si? No caso, podemos falar desse gel, que é um gel, esse daqui. Um gel com sabor. É um gel com sabor, né? Então. Que esse tipo de gel você pode estar utilizando, mas se você for fazer de repente um sexo oral, o sabor não é tão agradável, não é isso? Esses daqui são neutros, eles não têm sabor. Esses são indicados mais para a penetração mesmo, né? Então, e a massagem. O que acontece é que pouco se fala ainda que esses géis, seja esses ou de outras marcas, muitas mulheres, às vezes, tiveram câncer e mulher que tem câncer tem um ressecamento vaginal. As mulheres na menopausa, algumas em alguns tratamentos médicos têm esse ressecamento. Então, tem que se usar o gel. Então, esses géis sem sabor e temos o gel com sabor. Esse especificamente é de coco, mas tem gel de chocolate, de morango é chocolate com pimenta, morango com champanhe. Nossa, tem tudo quanto é gosto. Uma infinidade. E aqui nós temos um lançamento, que foi o lançamento da Erótica Fair, um gel para evangélico. Teve a novidade também da feira, foi lançamento de produtos evangélicos. A diferença desse produto para os outros... Até pelo formato em si, por ser pequeno. É isso mesmo. Então, toda essa linha, além desse tem outros 3, são 4 tipos de géis. São bem pequenininho, que você coloca na bolsa, embalagens muito discreta, mas é um gel como outro qualquer, ele não tem nenhuma outra questão. É um gel, o gel na verdade nada mais é que um meio que facilite, que escorregue na hora da penetração, para que seja prazeroso e não dolorido. Por ser uma embalagem discreta, né, para de repente tem aquela toda, vou passar um gel lubrificante, vai tirar um tubo desse tamanho, não, já pega aquele pequenininho ali, já passa e pronto. Então, e aí a indústria vai, né, tem desde essa embalagem 50 tons, até essa embalagem também outro fabricante 50 tons, e esse daqui, você usa, um sprayzinho. E aí também, esse daqui é um pouquinho mais quente. A diferença, Marcelo, de um gel para o outro, tem uns que esquentam, outros esfriam. Outros dão um choquinho, né? Como a gente estava falando. Tem alguns até que as pessoas dizem que é como se estivesse usando uma bala, tipo, usando house e tal, para dar uma esfriada. Esse daqui, Esse é um que vibra, é isso? Ele tem um efeito efervescente e dá uma vibrada. É muito interessante, assim, para as mulheres, essa embalagem de lata, né? Ele faz esse efeito. Isso pode se usar, de repente, até no corpo. Você passar no teu corpo, abraçar o seu parceiro, a sua parceira, que ele vibra, é bem interessante, deve dar uma estimulada. Deslizar o corpo. Para o homem que é mais visual, é interessante, a mulher lá está bronzeada, então o uso do gel. Esse é um outro fabricante também, e esse é um gel que as mulheres gostam muito, que é embalagem rosinha, dá para você colocar lá na sua penteadeira, no banheiro, nem imagina que é um gel íntimo, né? Isso. E você também coloca aqui
A embalagem é rosa, mas esse gel ele é transparente. Então nós vamos ter aqui nessa gama desde gel com sabor, com efeito, com embalagens diferentes. E aí nós temos alguns géis aqui, que até o Marcelo falou, esse aqui me falaram para sexo anal. Tem isso, né? Ele é próprio para um sexo anal? Qual que é a diferença do gel para a penetração vaginal? Vamos lá, como fisioterapeuta e sexóloga, eu ia falar para a parte vaginal, você pode usar qualquer um desses, mas para a parte anal tem que usar bastante gel. O pessoal tem usado para anal o gel um pouco mais espesso, até vou colocar diferente aqui, ele tem um pouco... Gel mais grosso, que ele vai ficar mais no local, de repente, não vai espalhar tanto. Exatamente, não escorrega. Exato. É diferente desse aqui que ele faz uma vibração, mas é fininho. Então, os de uso anal é um pouquinho mais pegajoso, mais viscoso, para escorregar mesmo e não ter perigo. Agora fica uma dica aí, a gente não indica, nós como sexólogos, não indicamos... Esse ele fica bem líquido, ó, ele quase que some. Fica, né? Então para a região vaginal realmente não indicamos nada que seja anestésico, né? Nós indicamos sim um gel que te dê um efeito de sabor, claro, né? Porque tem aquela coisa, de repente a pessoa vai falar, sei lá, o parceiro quer fazer um sexo anal na parceira, tem toda aquela coisa, poxa, mas vai doer e tal. Então vamos usar esse gel anestésico. Só que acontece, um grande problema pode acontecer. Por ser anestésico, a parceira não vai estar sentindo se houver alguma ruptura, algum machucado na região anal. E isso pode, com certeza, estar prejudicando, porque a região anal ela tem muita bactéria. Perfeito. Então, se você faz um machucado naquele local, com um atrito da relação em si, isso pode dar uma infecção, eu creio. Muito bem Não é colocado. isso? Para nós concluirmos esse bloco de géis, só falando todos esses aqui sobre a mesa são géis, o que difere essa embalagem, uma embalagem mais prática, esse daqui também que tem um aplicador. Porque eles até dizem que é indicado até para mulher, por ter mais umbigo e tal, mas para facilitar. Facilita, né? Mas não é tão. E aqui nós temos algumas embalagens, né? São géis também. Por exemplo, a pessoa ela quer ter na bolsa, né? Embalagens individuais, para aquele momento que você de repente nem esperava que ia acontecer a relação, não esquecendo de ter sempre um preservativo em mãos, ou preservativo feminino. Perfeito. E o uso do gel, que isso é muito importante. Na Erótica Fero, que teve de grandioso, eu gostei muito de ver, inclusive eu fiz o teste como sexóloga, para dar o exemplo, teve o teste de HIV, né? Então, isso, ficava pronto rapidamente, eu acho que era coisa de minutos, né? Exatamente. As pessoas passavam e já faziam o exame. O teste era feito não só da forma convencional, com exame de sangue, mas eu fiz para experimentar aquele você colocava um cotonete na boca da mucosa, então sem dor. Então, para você de casa aí teve uma relação perigosa, né? Não usou lá o preservativo ou não conhece direito, a pessoa nunca mais viu, vai no posto de saúde. Exato. Os testes hoje em dia são rápidos, são gratuitos. E outra, a distribuição nos postos de saúde não tem burocracia nenhuma. Você simplesmente chega no posto de saúde, lá ao lado já tem um cestinho com vários preservativos, você não precisa nem pedir. Então, vou gastar com preservativo? Não vai, só não usa quem não quer. Você vai no posto de saúde e retira quantos você quer, a moça vai, pede o feminino, o parceiro vai, pede o feminino para ela também, então... E vou falar novidade também na feira. Nos postos de saúde, eu estou virando assim para não mostrar, né? Mas acho que aqui não tem problema de mostrar a marca. Não, pode estar mostrando a marca, não tem problema. Além dos preservativos, preservativo masculino, estamos aqui com o masculino, tem umas embalagens Nós desse não estamos formato. favorecendo esta marca, que essa marca é a distribuída nos postos de saúde. Existem tantas outras que vocês podem estar utilizando. E assim, nos postos de saúde tem também, nessa mesma embalagem do preservativo, gel de unidade. Então, se você é aquela senhora que está na menopausa ou está com algum outro problema com dificuldade,
pega um displayzinho desse de Exato. preservativo e um outro de gel. Lembrando que o preservativo, gente, é uma coisa importantíssima, ele precisa estar assim, fofinho, tem que ter esse ar, não pode guardar o... Não ele pode tem estar data de seco, validade, não é? Tá tem que meio tomar seco cuidado, quem tem unha, tem que abrir bem direitinho. Para não rasgar. Tem que saber colocar, depois saber tirar, não é só. E eu sempre falo para os meus pacientes do consultório, quando vou dar palestra, não leve um só não, leve 3. Porque se você quiser mudar, você está fazendo sexo anal, quer fazer sexo vaginal, tem que trocar o preservativo. Exatamente. Ficou mole no meio do caminho, não foi? Troca o preservativo, tá lá num swing ou tá, né? Tem que ser um preservativo para cada pessoa, Exato, tá? Não economize em preservativo. Não, é muito perigoso. Você tá fazendo sexo vaginal, aí o cara fala, pô, deixa eu dar só uma colocadinha. Não tem nada de colocadinha. Troca o preservativo, porque no ato do sexo anal, ali uma região que tem milhões de bactérias, ao introduzir na vagina, você está levando essas bactérias todas para sua parceira e ela depois passa um dia, 2, 3, uma semana, poxa, eu estou com umas dores e tal, está com uma infecção urinária e não sabe o porquê. Então, muitas vezes pode ter sido por isso. Eu vou pedir um breve intervalo comercial, que eu vou dividir esse programa em 3 blocos e voltamos já com essas novidades aqui que pegamos lá na Erótica Fair.